Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, prontos para recomeçar o nosso bate-papo, a nossa conversa. Aquela que a gente sempre bate o papo a respeito do que é lindo, belo, maravilhoso, dos ensinamentos de Jesus. E é por essa razão que nós, mais uma vez, nos sentimos muito felizes, porque sabemos que contamos com vocês para estudarmos juntinhos. Hoje eu trouxe novamente o livro Ceifa de Luz e nós vamos repeti-los várias vezes. Eles são 1, 2, 3, 4, 5. Eles são 5 e nós vamos continuar, vamos revisando. Vamos repondo uns aos outros e aos poucos nós vamos lendo as lições lindas e maravilhosas que se apresentam para nós. Hoje nós temos aqui a lição 27 do livro Ceifa de Luz na Psicografia de Chico Xavier, ditado por Emmanuel. A lição é Aflição e Tranquilidade. Bem-aventurados os que choram. Jesus, Mateus 5:4. Bem-aventurados os que choram, disse-nos o Senhor. Contudo, é importante lembrar que se existe aflição gerando tranquilidade, há muita tranquilidade gerando aflição. Não podemos passar em branco nessa frase, né? A frase nos fala que existe aflição gerando tranquilidade e muita tranquilidade gerando aflição. O que pode nos levar a entender que há muitas pessoas que ainda não cumprem com seus compromissos. Vamos lembrar aqui, iniciando essa lição, que nós, quando reencarnamos, trazemos um compromisso reencarnatório, uma carta, se podemos dizer assim, de compromissos assumidos perante a espiritualidade que nós mesmos escolhemos para resgatar, muitas vezes, outros para virmos nas provas necessárias, mas em muitos casos, para resgatar, desejamos muitas lições para cumprir, resgatar esses débitos passados. E nesse sentido é que Emmanuel nos diz que há muita tranquilidade gerando aflição. Muita aflição gerando tranquilidade quando nós cumprimos com as nossas tarefas, e há muita tranquilidade gerando aflição, porque as pessoas, nós, de uma maneira geral, quando não cumprimos com o nosso compromisso, nós ficamos em falta novamente. E isso gera muita aflição aos nossos amigos espirituais. Porque eles sabem que nós, lá na espiritualidade, antes da reencarnação, nós pedimos muitas coisas difíceis, muito difíceis mesmo, para que nós pudéssemos, numa nova reencarnação, pagar as nossas dívidas. Vamos colocar um linguajar bem simples. Quitar os nossos débitos, aqueles que nós acumulamos ao longo de tantas existências. Aí nós queremos liquidar de uma vez só. O que realmente eles dizem não é possível, porque numa só reencarnação, numa só encarnação, não vai ser possível liquidar todos. Não, mas eu venho assim, não me importo, eu quero passar por isso, quero passar por aquilo, a dificuldade não tem problema, eu quero isso, eu quero aquilo. E aí faz a sua carta de reencarnação e ele vem com essa carta para cumprir esses compromissos. Mas chegando aqui, o véu sobre o passado, por evidente, não há nenhuma lembrança dos compromissos assumidos, não porque Deus queira que
lembranças sejam escondidas, absolutamente. O que vem escondido são os nossos erros, mas os nossos compromissos vêm latentes em nós. Nós não vamos lembrar claramente os erros que cometemos, senão teríamos muita dificuldade em continuar, em prosseguir. Porém, os nossos compromissos, nós temos algo que nos fala sobre ele. No nosso íntimo, nós sabemos quais são os nossos compromissos. Nós sentimos, pelo andar da nossa viagem, nós vamos sentir que precisamos exercitar muitas tarefas que nós sentimos o chamado. É muito clara a coisa, não é assim tão difícil de saber. Então, prosseguindo com Emmanuel. No limiar do berço, pede à alma dificuldades e chagas, amargores e cicatrizes. Entretanto, recapitulando as próprias experiências no plano físico, torna a concha obscura do egoísmo e da vaidade, insistando-se na mentira e na delinquência. Nós estávamos falando. Nós voltamos, já havíamos pedido dificuldades, chagas, amargores e cicatrizes, e na hora da recapitulação, ou seja, quando reencarnamos, nós voltamos à concha escura do egoísmo, da vaidade, da presunção, do apego e tantos outros vícios que nos tornam a viagem tão difícil. E nessa concha escura do egoísmo e da vaidade, nós vamos nos enredando na mentira e na delinquência. E vamos mais uma vez perdendo uma encarnação. E com os nossos anjos guardiães nos lembrando, nos dando conta dos nossos compromissos. Eles estão ao nosso lado, mas eles não atingem, eles não atacam, eles não têm nenhum acesso, nem querem ter o nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio é nosso. Nós temos os compromissos, temos que cumprir. Se não cumprimos, também assumimos mais compromissos e os nossos anjos guardiães só fazem mesmo sofrer. Prosseguindo, Emmanuel. Aprendiz recusando a lição ou doente abominando o remédio em quase todas as circunstâncias, o homem persegue a fuga que lhe adiará indefinidamente as realizações planejadas. Nós planejamos, fizemos a nossa carta de reencarnação. No entanto, quando nós não cumprimos com ela, não cumprimos os compromissos assumidos, muitas vezes nós levamos séculos e séculos para sair do lamaçal. Porque quanto mais nós deixamos as dívidas se acumulando, mais elas aumentam. Isso é óbvio, isso é natural, é trivial. Dívida não paga é dívida que se acumula. E ela chega a tal ponto, o acúmulo chega a tal ponto, que nós às vezes levamos séculos para pagar as nossas dívidas através de muitas dores e de muitos sofrimentos. E muitos perguntam, mas por que eu sofro tanto se eu não faço mal a ninguém? Por que eu sofro tanto se eu faço tudo o que eu devo fazer? Eu cumpro com as minhas obrigações? Na verdade, não cumpre. Pensa que cumpre, ou se engana. Na verdade, a sua carta reencarnatória tem compromissos bem delimitados. Então, muitas vezes nós temos um filho difícil, um marido difícil, um companheiro difícil, ou uma companheira difícil. Temos um vizinho complicado, somos complicados com os vizinhos. Enfim,
a situação é de mão dupla. Então, tanto da lá como da cá. E o que acontece? Nós não resolvemos as questões com aqueles que estamos a caminho, porque nós viemos a caminho para reajustarmos com eles. Eles não estão conosco assim, por mera era o capricho. Não. Nada é por acaso na obra divina, e a doutrina espírita é muito clara para isso. Nós temos o livre-arbítrio e sabemos perfeitamente que nada é por acaso. Então, se nós estamos na companhia de pessoas mais difíceis, temos que lembrar primeiro que eles são nossos professores. Porque se eles estão nos tornando a vida bem difícil, é uma razão para nós pensarmos, bom, por que razão estou junto dessa pessoa? Por que caminho com essa pessoa há tanto tempo? Não é por acaso. Então, se ela torna a minha vida complicada ou difícil, ela possivelmente está me ensinando alguma coisa, talvez a paciência, talvez a tolerância, talvez o amor, não é? Tudo isso nós vamos aprender convivendo com o próximo. Bem próximo. Nós temos o próximo mais distante, mas as nossas tarefas, os nossos reencontros, os nossos reajustes, normalmente são com os mais próximos, de preferência com os que estão dentro do lar, conosco. Prosseguindo com Emmanuel. É por isso que na escola da luta vulgar vemos tantas criaturas em trincheiras de ouro, cavando abismos de insânia e flagelação, nos quais se despenham, além do campo material, e tantas inteligências primorosas engodadas na auréola fugaz do poder humano, erguendo para si próprias masmorras de pranto e envelhecimento que as esperam inflexíveis, transposto o limite traçado na morte. Quando chegamos ao final da passagem ou da encarnação, nós vemos muitas vezes que não cumprimos nada ou muito ou quase nada do que nos comprometemos. E, no entanto, fizemos muitas coisas erradas, nos envolvemos com muitas coisas que não devíamos ter envolvido, nos atrasando demais. Não vamos entrar em detalhes, porque realmente a vida tem caminhos e mais caminhos, e nós escolhemos o caminho que nos convém, não aquele que precisamos escolher, nem sempre escolhemos o que precisamos. E continua Emmanuel. E é ainda por essa razão que vemos tantos lares fugindo à bênção do trabalho e do sacrifício, à feição de oásis sedutores, de imaginária alegria, para se converterem amanhã em cubículos de desespero e desilusão, aprisionando os descuidados companheiros que os povoam em teias de loucura e desequilíbrio na vida espiritual. Fogem da bênção do trabalho e do sacrifício, com uma imaginária alegria de se converterem amanhã em algo melhor e, no entanto, eles se veem dentro de cubículos de desespero e desilusão. Aprisionando-se, esses descuidados companheiros, em teias de loucura e desequilíbrio, já então, na vida espiritual, depois que retornam à vida espiritual, muito compromissados. Portanto, eis a lição derradeira que Emmanuel nos diz ao final. Valoriza a aflição de hoje, aprendendo com ela a crescer para o bem, que nos burila para a união com Deus, porque o Mestre que te propões a escutar e seguir, em vez de facilidades no imediatismo da terra, preferiu para ensinar-nos
a verdadeira ascensão, a humildade da manjedoura, o imposto constante do serviço aos necessitados, a incompreensão dos contemporâneos, a indiferença dos corações mais queridos e o supremo testemunho do amor em plena cruz da morte. Meu Mestre Jesus, tem misericórdia de todos nós. Nesse momento, temos que pedir misericórdia, porque ainda falhamos muito. Temos um compromisso enorme e a cada encarnação falhamos mais do que acertamos. Então, mais uma vez, vamos voltar àquele ponto. Aquele ponto que nós sempre tocamos. Vamos fazer de amanhã um dia melhor do que hoje. Tendo certeza de que Deus permitiu que hoje fosse melhor do que ontem. E que depois seja melhor do que ontem. E melhor do que hoje. E depois seja melhor do que anteontem e assim por diante. Que nós possamos nos melhorar, nos aperfeiçoar, porque não podemos servir a Jesus sem o galardão de melhor encarnação do que a anterior. Precisamos trazer conosco na volta à pátria espiritual esse galardão. Eu progredi. Obrigada, meus irmãos. Vamos lutar, porque não podemos mais nos adiantar na hora. Fiquem com Deus, que Jesus nos abençoe a todos. Graças a Deus.